Arte, letras, história, filosofia, religião, ciências. O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá! Embora seja apenas um subgênero literário, o romance de formação é uma das expressões artísticas mais universais e familiares. Quase nenhum leitor viveu nas paisagens bucólicas da poesia pastoril, ou sobreviveu às aventuras das epopeias, ou aos dramas letais das tragédias, e qualquer um evita ser protagonista das farsas cômicas, mas todo mundo já foi ou é jovem. Todos provaram as primeiras emoções do amor e do sexo, tiveram dúvidas sobre seu destino pessoal, sua vocação profissional, seu papel no teatro social e político, se deslumbraram com visões metafísicas, éticas e estéticas e se frustraram com suas incongruências. Todo adulto se formou quando jovem e forma os jovens de hoje. Para o filósofo Wilhelm Dilthey, um dos criadores do termo Bildungsroman, suas narrativas apresentam o jovem de seu tempo à medida em que adentra a vida em alegre ignorância, buscando almas afins, provando a amizade e o amor, enquanto luta com as duras realidades do mundo e assim, em multifacetados encontros com a vida, amadurece, encontra-se a si mesmo e reconhece sua missão no universo. Em sentido amplo, essa jornada arquetípica já fora vivida por jovens antigos como o babilônico Gilgamesh, passando pelos bíblicos José, Moisés ou Davi, até a Odisseia do grego Telêmaco ou a do bárbaro cristão Percival. Em senso estrito, o romance de formação nasce em meio às concepções de cultura e educação iluministas, especificamente na Alemanha, com os prototípicos anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe. Se, como disse Marx, a modernidade é uma revolução permanente, a juventude, nas palavras de Franco Moretti, é a essência da modernidade, o sinal de um mundo que busca o seu sentido no futuro antes que no passado, e o romance de formação, como narrativa da insatisfação e mobilidade interior da juventude, é a sua forma simbólica. Desde o seu despertar no romantismo, passando pelo seu amadurecimento no realismo, até suas sucessivas reformas, deformações e transformações pelos movimentos modernistas, a cultura moderna sempre se viu refletida nos romances de formação. Não à toa, quase todo grande romancista, de Dickens, Stendhal e Balzac, passando por Flaubert, Jane Austen, Dostoiévski, Mark Twain, até Thomas Mann, J.D. Salinger ou Philip Roth, experimentou de algum modo o gênero. O que esses romances têm a dizer na era pós-moderna? Como eles refletem os jovens de hoje e formam os de amanhã? Para discutir essas e outras questões sobre os romances de formação, recebemos, à distância, Daniel Bonomo, doutor em literatura alemã e professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Marcos Mazzari, professor de literatura comparada da Universidade de São Paulo e organizador do livro Romances de Formação, Caminhos e Descaminhos do Herói, e Rogério Puga, professor de literatura da Universidade Nova de Lisboa e autor de O Bildungsroman. Marcos Mazzari, você pode nos introduzir a pré-história dos romances de formação? Quais seriam os principais precursores pré-iluministas desses romances? Como a literatura expressava essa transição da juventude para a vida adulta? De maneira estrita, os precursores do Bildungsroman no contexto alemão são a história de Agatão, que é publicada quando Goethe tem apenas 17 anos, por Wieland. Então, Christoph Wieland é um dos grandes nomes precursores do romance de formação, assim como o Anton Reiser, de Moritz, com quem Goethe conviveu na Itália. De maneira mais geral, há várias vertentes que ajudaram a constituir o romance de formação. A autobiografia, que começa com Santo Agostinho, mas no século XVIII, a influência de Rousseau foi muito importante, através dos seus romances de educação, e, sobretudo, sobre o Wieland, este romance em 4 partes, chamado A História de Agatão. Daniel, podemos falar um pouco sobre a atmosfera, em que esses romances emergem? Eu estou pensando nas ideias principais do iluminismo sobre a juventude e a educação, de que maneira elas influenciam a genealogia dos romances de formação? Acho que, em linhas gerais, assim, o romance de formação ele repercute, né, as tendências emancipatórias da Aufklärung, né, ou do iluminismo. Né?
quer dizer, os movimentos de libertação, né, por um lado das ordens sociais mais rígidas, né, e por outro lado das bases religiosas do pensamento, né, o que significa também, por consequência, a valorização do indivíduo como tal, o valor da personalidade, né, que se manifestaria no processo da formação, porque esse processo é uma educação intelectual, afetiva e social do indivíduo. Agora, no Wilhelm Meister, né, que se torna o protótipo desse modelo, o interessante é como se exploram as circunstâncias concretas da vida, sem as quais o processo intelectual da formação ele não está completo. É preciso, então, compreender que no romance de Goethe, a reflexão e o autoconhecimento são importantes, mas eles ocorrem apenas por meio da superação das crises que se apresentam no caminho do protagonista, e as crises são produtivas nesse sentido. Agora, se eu puder fazer uma observação também sobre essa relação entre iluminismo, educação e literatura, né? Para não simplificar muito as coisas, a gente precisaria reconhecer a existência não de um único iluminismo, né, e reconhecer também a concorrência no século XVIII de diferentes concepções de educação e literatura. Talvez possa aqui mencionar nesse sentido um contra-exemplo, né, importante, que é o Robinson Suíço, né, que é um título hoje um pouco esquecido, mas que foi escrito exatamente nos mesmos anos, né, da publicação de Wilhelm Meister. Esse Robinson Suíço, né, como o título indica, é uma Robinsonada, né? Quer dizer, uma história que acompanha aquele modelo clássico de Daniel Defoe, do Robinson Crusoe, com naufrágio e sobrevivência numa ilha. Agora, a diferença é que no Robinson Suíço sobrevive uma família, né? O pai e a mãe que educam os filhos. Essa história ela foi feita inicialmente para os próprios filhos do autor, né? Mas esse livro acabou se tornando assim, um fenômeno mundial no século XIX e até depois no XX, né? E foi um importante modelo pedagógico também. Quer dizer, por que eu chamei ele à baila aqui, né? Qual a diferença que permite pensar o romance de formação do Goethe, né? Quer dizer, claro, tem a questão religiosa, né, que também existe no Goethe, mas isso não é exatamente o principal, né? A diferença importante é a que faz ver a centralidade das relações sociais, né, no processo de formação educativo e pedagógico de Wilhelm Meister, né? Nas diferentes sociedades, né, que ele frequenta, o personagem de Goethe, a dos artistas, a dos burgueses, a dos nobres, né? Mas a principal diferença entre os dois títulos, né, como modelos pedagógicos, se explica também do ponto de vista literário. É que esse Robinson Suíço, né, como projeto educativo no contexto iluminista, ele parece uma enciclopédia ilustrada, né, ou uma espécie de gabinete de curiosidades naturais, né? Quer dizer, ele propõe uma sequência de lições, né, emparelhadas e mais ou menos divertidas e inofensivas, mas sempre seguras no fundo, né? Porque os equívocos são logo corrigidos, essa organização do mundo e da família acabam controlando as dimensões do risco e a possibilidade dos desvios, né? Já no Wilhelm Meister, o processo de aprendizagem, ele implica consequentemente o erro, quer dizer, a errância e a experimentação, elas não são apenas movimentos necessários da constituição da personalidade, né? Mas são também movimentos arriscados e consequentes, que podem ou não acabar bem, né? Então, acho que nesse sentido, que é um sentido experimental, o modelo pedagógico e a ideia de formação, elas ficam mais interessantes no contexto do iluminismo, pensado a partir do Wilhelm Meister, nesse modelo que ele propõe como romance de formação. Certo. Rogério, a gente vai entrar um pouco mais detidamente no Wilhelm Meister, mas antes disso até, já fizemos aí traçamos um pouco o Zeitgeist, o espírito do tempo, mas para entender em termos de espaço, da localidade da Alemanha, da cultura alemã nessa época, que vai ser especialmente fértil para a emergência dos romances de formação, quais seriam os traços mais característicos dessa ideia de Bildung, que eu não sei como você preferiria traduzir, por cultura, ou formação, ou educação, mas na Alemanha, esse conceito de Bildung, e quais seriam, talvez, aí alguns dos seus principais expoentes? Sim, são os principais expoentes, é mesmo a obra do Goethe, não só do Goethe, bem como de outros autores alemães, e é o culto, não é o culto, mas é a preocupação com a formação, a construção do eu, do self. Portanto, o iluminismo traz essa preocupação, que é uma preocupação não só alemã, mas europeia no geral, portanto, e é a ideia de amadurecimento, de construção, de Bildung, a formação da personalidade do indivíduo nas suas várias perspectivas. E no caso do Bildungsroman é a escola da vida, é tudo aquilo que o ser humano não aprende na escola, é aquilo que o ser humano aprende ao viver. Por isso é que é importante que o herói, o protagonista, ou a protagonista, a partir sobretudo do século XX, do Bildungsroman, saia de casa.
saia, como se diz, penso que a expressão existe no Brasil, debaixo das saias da sua mãe. Portanto, saia da proteção familiar para poder aprender no mundo real, com as mãos na massa, muitas das vezes com a ajuda de uma figura tutorial, um tutor, um amigo mais velho que ajuda esse jovem que começa o seu processo de construção da sua própria personalidade. Por isso é que também se fala em romance de socialização, romance psicológico, romance pedagógico, romance filosófico, mas é essa ideia de build, não é? Que também existe em inglês, construir, formar o ser humano. O que é curioso, e depois as autoras feministas subvertem um bocado isso no século XX, quando transformam o Bildungsroman numa arma feminista, é o herói do Bildungsroman faz o seu amadurecimento dentro da ordem social, acomoda-se à ordem social, ao status quo, e vemos isso na parábola do filho pródigo na Bíblia, que já é o germen de um Bildungsroman, ou até no Rei Édipo, peça na qual o enigma de Tebas tem a ver com este crescimento humano, através da metáfora do envelhecimento, não é? Portanto, há aqui a preocupação com o percurso biográfico não só do protagonista, mas de diferentes personagens, sempre dentro da ordem social. Não há lugar à transgressão, é uma individualidade, mas é uma individualidade que é construída em harmonia com a ordem social, e fica sempre com um final em aberto, porque a definição do romance histórico acaba no início da fase adulta do protagonista ou da protagonista. Portanto, é sobretudo o cultivo do eu, do self, e da importância da construção de cidadãos que se construíram e que se quiseram construir dentro da ordem social, como não poderia deixar de ser à época. Certo, Marcos, nós vimos aí então diversos elementos da ideia de formação, de Bildung. Você mesmo já citou a história de Agathon, de Christoph Wieland, mas sobretudo já foi citado aqui os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister. Por que esse romance em particular se torna tão prototípico? O que há de essencial em termos de elementos essenciais que vão fazer com que esse romance se torne um protótipo de toda uma tradição, de um gênero literário que vai se seguir? Bem, Marcelo, um fato que salta aos olhos é o impressionante, sem paralelo em toda a literatura mundial, investimento narrativo por parte de Goethe no verbo bilden, formar, sich bilden, no substantivo Bildung, formação. É de tal ordem que tradutores para diversas línguas muitas vezes buscam sinônimos, coisa que Goethe não visou. Ele repete os termos relacionados com formação dezenas ou mesmo centenas de vezes. Isso não tem paralelo em nenhum outro romance. Posteriormente, Goethe não usou o termo, nem Schiller, que foi o primeiro leitor, nem Hegel, que foi o primeiro grande teórico, mas o termo romance de formação nasce depois, com Morgenstern. No entanto, embora Goethe não tenha usado, subrepticiamente, o conceito de romance de formação está claríssimo para ele, embora o termo só venha à tona depois, e sobretudo com o autor que você citou, que é o Wilhelm Dilthey. E Goethe lançou com isto a constelação, por exemplo, como o Rogério bem colocou, a sair debaixo da saia da mãe, da família. Isso é um elemento fundamental que está, por exemplo, no Grande Sertão Veredas, e nos mais fundamentais romances de formação. Então, Goethe lançou a constelação temática que define o gênero romance de formação até os dias de hoje. E quais são os elementos mais exemplares do itinerário desse jovem Wilhelm Meister, né? Quais seriam, se a gente for fazer ali marcar alguns momentos decisivos, né, que vão fazer com que ele se torne esse arquétipo dos romances de formação? O romance de formação, o Wilhelm Meister, o enredo, ele se passa ao longo de 10 anos. E, Marcelo, resumindo drasticamente da minha parte, é a busca de si mesmo. No caso do Wilhelm Meister, a busca de si mesmo, um indivíduo problemático, como depois
Georg Lukács vê a essência do romance, da caminhada do indivíduo problemático em busca de si mesmo. Essa busca vai coincidir de maneira rigorosa com a busca da sua plena formação, uma formação assentada em 3 pilares, não é? A autonomia, a totalidade e a harmonia. São os 3 conceitos que aparecem. Primeiro, ele busca no mundo do teatro. É muito importante, mas dá errado. Não era o caminho dele. Depois, no processo de, o Rogério disse a palavra também, de socialização, a integração na sociedade, que vai culminar posteriormente no romance de velhice de Goethe, os anos de peregrinação de Wilhelm Meister. Ora, Rogério e Daniel, se vocês puderem dizer para a gente que tipo de efeito o Goethe esperava produzir na sensibilidade do leitor, como ele esperava afetar a cosmovisão do leitor e quais são as suas estratégias ao longo do romance para produzir esses efeitos. Bom, acho que os efeitos, né, eles decorrem das estratégias formais, né, que organizam o romance e a narrativa, né? Eu chamaria atenção, né, para 3 aspectos formais no romance, que não são os únicos, mas são importantes, né? Um deles é o sentido de continuidade, né? Quer dizer, porque a ideia de desenvolvimento e de aprimoramento, né, implicado também no romance de formação, né? Assim como a ideia de decadência ou degeneração, né, em outros romances mais posteriores dessa mesma escola, exige uma continuidade temporal, ainda que a sua formalização não obrigue uma ordenação linear dos acontecimentos. Quer dizer, é preciso que o leitor acompanhe o herói em seus estágios diversos e que, por fim, organize o sentido da leitura articulando um momento inicial que é modificado por uma série de experiências e se apresenta mais ou menos transformado no fim. Então, esse seria um primeiro aspecto da estratégia formal. Um segundo aspecto que me parece importante é uma espécie de organização dialética dos conteúdos. Quer dizer, as realidades que se contrapõem, né, e também se completam de alguma maneira. Os personagens que se opõem, né, que são diferentes, as personalidades contrastantes, né, as opiniões, as posições contrastantes. Enfim, tudo isso o leitor deve ir organizando, né, durante a leitura para construção desse sentido que se lê como formação. E um último aspecto importante também, como estratégia formal, seria a ironia e o distanciamento do narrador, que é, na verdade, um apelo também ao leitor, né, no sentido de evitar a identificação com o personagem e manter sempre ali mais ou menos presente a perspectiva crítica na leitura. Não à toa que o responsável pela ideia de romance de formação, né, que foi citado pelo Marcos, que é Karl Morgenstern, né, o primeiro a falar nesse termo, né, insistiu também na questão da formação do leitor. Certo. Rogério, esse é um momento, o Wilhelm Meister do final do século XVIII, a história de Agathon também, os outros romances dessa época, e é uma época de transição entre o chamado antigo regime e o regime burguês. É possível ver essa transição nesses romances e outros, talvez, da época, como os autores como Goethe articulam essa transição, como isso se exprime na trajetória do herói? A trajetória, o romance tem uma função didática, de auxílio à formação dos jovens leitores, e ilustra esse próprio percurso, esse cultivo do eu, mas há também aqui, é uma viagem de autorrealização. É uma viagem que tem que ser feita pelo próprio indivíduo. Não é? E, claro que a história de Wilhelm, ele tenta, no fundo, escapar ao vazio da vida do homem de negócios burguês. No fundo é isso que ele faz, é uma recusa desse vazio. Claro que isto é de um ponto de vista um bocado, há aqui uma crítica a essa vida vazia do homem de negócios burguês, à qual Wilhelm foge fazendo a sua aprendizagem, ou seja, não era possível ele crescer enquanto ser humano de forma plena se mantivesse aquilo que é descrito no romance como o vazio da vida burguesa do homem de negócios, que só tem um enfoque na vida que é um negócio. Portanto, é também uma reação à rotina que bloqueia o desenvolvimento do ser humano, em vez de lhe possibilitar esse crescimento. Portanto, é também uma reação à intensificação do capitalismo crescente e desse vazio
que escritores também como Goethe sentiam e que ficcionou em vários dos seus romances. Marcos, como a primeira geração dos românticos, dos escritores românticos, como eles influenciam os romances de formação? Talvez se você puder falar um pouco dos principais expoentes nessa época, nesse início, né, da era romântica. Em que sentido eles talvez dão continuidade aos padrões estabelecidos por Goethe? Em que sentido eles buscam inovações? Acho que seria interessante introduzir para o nosso ouvinte como o romantismo lida com essa nova técnica e essa nova estrutura narrativa. Principais expoentes do romantismo na Alemanha reagiram com máximo ilimitado entusiasmo à publicação do Wilhelm Meister. No entanto, decorridos apenas 2 anos, eles entenderam mais profundamente o sentido desse romance e eles então retiraram o entusiasmo. E Novalis escreveu um contra Wilhelm Meister, em que no fim o mundo, a humanidade é redimida pela poesia, e Friedrich Schlegel, que também enalteceu, colocando o Wilhelm Meister ao lado da Revolução Francesa, nada menos do que isto. Depois ele revisou esse entusiasmo. Então, porque eles viram no Wilhelm Meister algo legitimamente a oposição de Goethe ao romantismo. Né? Não tem sentido entrar nessa questão agora, mas Goethe e Schiller também, mas muito mais Goethe, foram adversários ferrenhos do romantismo. Posteriormente, um outro autor que pertence ao romantismo, E.T.A. Hoffmann, o Hoffmann dos Fantasmas, também publicou a paródia ao romance de formação, que é a formação de um gato, o gato Moore. Então, Marcelo, surgem muitos romances na esteira do Wilhelm Meister. Eu diria que o mais importante de todos, incomparavelmente mais importante, surgiu em 1860 na Suíça, que é o Verde Henrique, de Gottfried Keller. Aí é o realismo. Ele levanta um monumento dentro de seu romance de formação, o Verde Henrique, por exemplo, a filosofia de Ludwig Feuerbach, então, que é relativamente incomum. E eu diria que no século XIX, o grande expoente do romance de formação, não sei o que o Marcelo e o Rogério acham disso, seria o Verde Henrique, que é um romance materialista, vamos dizer assim, e entre os romances de formação que eu conheço, é o que abre mais espaço também à representação da infância, como uma fulminante preliminar de toda a vida posterior, e também do trauma da escola. Tanto o Rogério como o Daniel tocaram o Daniel com o Robson suíço, mas também é um romance que, de maneira muito incomparavelmente intensa, insere na trajetória formativa o trauma da escola, da escolarização. E no século XX, evidentemente, na minha visão, é a Montanha Mágica. Vamos voltar a ela logo mais, mas ainda no século XIX, a gente está falando de uma época de grandes transformações históricas, até convulsões históricas sociais, né? A emergência do individualismo, da industrialização, as ideias democráticas. Como que vocês veem essas transformações influenciando o ideário sobre a juventude e a própria ideia de formação, e como que isso, de alguma maneira, vai reconfigurar os romances de formação? Eu penso que a própria industrialização vai forçar o ser humano a reposicionar-se face à natureza, e face ao outro ser humano, a exploração acentuada. Portanto, todos os problemas que advêm da industrialização na Europa e no resto do mundo, mas que começa em Inglaterra, e não é à toa que Charles Dickens escreve romances de formação com preocupações sociais. Como é que uma criança se pode desenvolver tendo à sua volta apenas miséria e violência?
Ou seja, há esta questão sempre pedagógica aqui e da formação do ser humano, rodeado por revoltas, bairros de lata ou favelas que começavam a surgir por todo lado na Europa como fruto do êxodo do campo para a cidade para trabalharem nas fábricas, e todo esse choque, toda essa mudança faz com que o campo se torne um local idealizado, quase uma Arcádia que é preciso recuperar face à poluição sonora, ecológica e a vários níveis que tinha lugar na cidade, onde Charles Dickens, por exemplo, coloca as suas personagens em crescimento. Portanto, há o próprio romance inglês surge da temática da viagem como formação, como processo, período e espaço de formação. Temos as viagens de Gulliver, temos o Robinson Crusoe, temos depois os romances históricos de Walter Scott, as Waverley Novels, os romances de Waverley, que são também lidos quer como romances históricos, quer como Bildungsroman, e o contexto histórico é usado nesses romances para inserir a formação da personalidade, ou seja, o tempo autobiográfico e biográfico do crescimento da personagem está intimamente ligado ao tempo histórico, ao contexto histórico, ou seja, o contexto histórico condiciona a formação ou a deformação do herói ou da heroína do romance, porque nestes romances típicos do século XIX o herói era sempre, o Bildungsroman tradicional tem um herói, nunca uma heroína. Começa mais tarde, não é? Portanto, só era possível ao homem ter uma carreira. A mulher estava em casa, cuidava dos filhos, recatada, no século XIX, e, portanto, os romances onde a mulher era a heroína eram growing down novels, eram romances onde a aprendizagem, a formação se fazia para baixo, era vedada às mulheres, não eram growing up novels, ou seja, não eram romances onde o crescimento se fazia para cima. E isso também é muito interessante e espelha os ares dos tempos na altura, não é? Daniel Bonomo, o Marcos já citou essa transição do romantismo para o realismo, falou do Verde Henrique em especial. Essa transição de mudança de sensibilidade estética do que se convencionou depois chamar o realismo ou naturalismo, né, em oposição às ideias românticas, como você vê isso se refletindo nos romances de formação? Acho que o que o realismo histórico, né, do século XIX faz com a ideia de romance de formação é acentuar a dimensão negativa na trajetória do personagem, né? Quer dizer, de algum modo isso já estava no século XVIII, nos protótipos, né, inclusive nos citados aqui já pelo Marcos também, o Anton Reiser, por exemplo, né, e no próprio Wilhelm Meister, né, mas no século XIX, nesse período, a gente percebe essa dimensão intensificada, né? Acho que o exemplo mais representativo aqui talvez seja a Educação Sentimental de Gustave Flaubert, né? Quer dizer, não por acaso Flaubert, né, um dos autores fundamentais para que a própria negatividade, né, a representação da negatividade e a experiência negativa na leitura fossem convertidas em critérios de valor na literatura moderna, né? No caso de Educação Sentimental e dessa sua exemplaridade como romance de formação, né, romance de formação negativo, né, existe também uma interpretação clássica feita por Georg Lukács, né, no seu famoso livro A Teoria do Romance, né. Lukács viu nesse romance de Flaubert um exemplo acabado daquilo que ele chamou de romantismo da desilusão, né. Quer dizer, essa desilusão, né, ela resulta em síntese de uma inadequação, né, porque a alma do personagem, segundo Lukács, né, ou seu mundo interior, não encontraria correspondência na realidade, né? Uma realidade que se mostra mesquinha, né? Convencional, né? Resistente, portanto, à realização dos ideais do personagem, né? Bom, é interessante essa análise feita por Lukács porque ela mostra, né, por meio desse desencontro entre os mundos interior e exterior, né, uma intensificação no romance do aspecto psicológico também, né, que na prática se converte numa espécie de passividade, né, o que acaba também por transformar as formas temporais do romance, né. Isso também é muito interessante e, digamos, uma
um aspecto importante do período realista, né, para o romance de formação. Esse é um momento também do chamado nacionalismo, não num sentido estrito de ideologia política, talvez até nesse sentido mais pejorativo, mas de valorização da cultura nacional, das raízes nacionais, até em oposição a um certo cosmopolitismo abstrato do século XVIII. Vocês veem semelhanças e contrastes entre os projetos de romances de formação nas diversas culturas nacionais, né? Pensando na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França e claro, a nossa cultura lusófona e enfim, a cultura latina, ibérica, enfim, é possível identificar contrastes entre essas expressões, os romances de formação? O ponto que você destacou, o nacionalismo, ele não entra de maneira alguma na obra de Goethe, e não só no romance de formação, mas de maneira geral. Goethe era tudo menos nacionalista, por isso que ele nunca pôde ser usado pelo nacional-socialismo. Então, este é um diferencial. O Rogério levantou uma questão muito importante, que é a industrialização extremamente avançada na Inglaterra, que influenciou poderosamente os romances de Charles Dickens, mas também o romance feminino, por exemplo, de Jane Austen, a importância que o dinheiro, o casamento com um bom partido possui para os romances, e não é só Jane Austen, para o romance de formação feminino. O Daniel levantou Flaubert, eu acho que na França é muito diferente, ele escreveu um romance que, né, não é Daniel, o próprio Lukács considera que encontrou a sua síntese no Wilhelm Meister, avant la lettre, porque o Wilhelm Meister seria uma síntese do romantismo da desilusão que surgiu na França e do idealismo abstrato que surgiu na Espanha, com o Dom Quixote. Então, eu acho que se nós mirarmos a questão do nacionalismo, nós podemos dizer que, pelo menos na obra goetheana, é claro, Marcelo, o romance de formação é muito poderoso. Talvez você não saiba, mas Joseph Goebbels escreveu um romance de formação, que eu tenho aqui nas duas versões, chamado Michael, um romance de formação. Aí sim é nacionalista ao extremo, não é? É ideologia nacional socialista. Mas não conta. Os grandes romances de formação na Alemanha, eu acho que o nacionalismo, ao contrário dos romances, Fenelon, por exemplo, escreveu o Telêmaco, é um precursor do romance de formação muito importante. Aí sim o nacionalismo está presente, não é? E se me permite só alguns segundinhos, claro. Eu gostaria de falar para o Rogério que a literatura alemã do século XVIII, Rogério, ela deu ao mundo também, isso ficou muito claro para mim só agora, um extraordinário romance de formação feminino, que é o 6º capítulo dos anos de aprendizado, que são as Confissões de uma Bela Alma, que é maravilhoso, mas é um romance de formação da bela alma, feminino. Podemos falar sobre alguns temas e suas variações característicos dos romances de formação? Por exemplo, a relação do herói, ou da heroína, no caso, com a iniciação sexual, com o amor, com o matrimônio, né? Todo esse percurso pelo qual todo jovem, de alguma maneira, passa. Como vocês veem as variações ao longo dos diversos romances, seus autores e suas propostas, né? Por exemplo, um tratamento desse tema, né? Da relação amorosa, da relação sexual, enfim, né? Desse percurso do jovem na descoberta do amor. A descoberta não só do amor, mas até antes do amor, até do sexo. Portanto, há muito também a componente da descoberta sexual, muitas das vezes em muitos romances da literatura portuguesa, com o recurso ao mundo da prostituição,
não é? O tio e o pai que levam o jovem iniciado à casa, ao bordel, para ser iniciado. Portanto, essa iniciação sexual também faz parte, e depois amorosa, e o desamor, o amor e o desamor, o apaixonar e o desapaixonar, não é? Também faz parte do processo inicial de quando um homem se faz homem, tal como a ida à tropa, que era obrigatória em muitos países europeus até aos anos 90, e havia a expressão, na tropa é que te vais fazer homem. Portanto, há muitos romances de formação em que os jovens só crescem quando saem debaixo das saias da mãe e vão para a caserna militar, e era aí que eles se faziam homens. Entre homens, o que é muito interessante. Portanto, mas retomando um bocadinho também a pergunta há bocado do nacionalismo, não há o nacionalismo não é um tema do Bildungsroman, mas as culturas nacionais onde o Bildungsroman se vai depois às especificidades, por exemplo, o romance de formação britânico é muito mais preocupado com a mobilidade social, com a atividade profissional das personagens, e isso distingue o Bildungsroman britânico da tradição inglesa da alemã, por exemplo, não é? Mas são várias as facetas, o amor, a sexualidade, a carreira profissional, o poder e os estatutos sociais do homem e depois mais tarde da mulher, quer no Bildungsroman feminino, quer no Bildungsroman duplo, onde há dois percursos paralelos, e há um romance, por exemplo, escrito em Macau, foi uma ex-colónia ou semi-colónia, se quiserem, portuguesa na China, em que o autor Mackenzie coloca o percurso de uma jovem e de um jovem paralelos. Portanto, é o Bildungsroman duplo, e que coloca em evidência de que forma é que o género e os limites de género, aquilo que é permitido ao homem e o que é permitido à mulher, de que forma é que esses limites e obstáculos de género condicionam a Bildung de um jovem e de uma jovem. Portanto, há temas muito interessantes no Bildungsroman, que depois têm, obviamente, matizes e especificidades culturais e até regionais, não é? E que tornam este subgénero muito interessante e uma arma poderosa, como eu já disse, para as feministas depois no século XX, para reclamarem ou para inserirem a formação plena da personalidade feminina no imaginário literário coletivo, que foi vedado até muito tarde, claro que desde muito cedo há Bildungsroman, como o Marcos muito bem disse, mas tornam-se uma constante no final do século XIX, século XX, portanto deixam de ser curiosidades, não é, isoladas, e passam a ser uma constante no mercado literário. E outro aspecto da juventude que seguramente é tratada de maneira diversa nos diversos romances de formação, é o ingresso do jovem na cidadania, na vida política, na esfera do poder, enfim, as escolhas, né, ideológicas e até no limite partidárias, enfim, que se tem que fazer. Vocês também veem variações nesse aspecto, maneiras diferentes de tratar isso no romance de formação? Marcelo, as experiências históricas, elas são tão diversas. Por exemplo, no contexto alemão, a partir do século XX, a experiência da guerra é de crucial importância na representação do ingresso no jovem na sociedade de seu tempo. Então, mais recentemente, nós temos, a meu ver, o principal romance de formação da segunda metade do século XX, que é o Tambor de Lata. O Tambor de Lata, de Günter Grass, é especificamente do contexto histórico da Alemanha, ou seja, respondendo sucintamente à sua pergunta, não há possibilidade de entrada, de integração na vida social. Absolutamente não há. Isso está excluído de uma vez por todo. Assim como, Marcelo, na Montanha Mágica, a rigor também não há. Então, na Inglaterra, há possibilidade ainda de uma integração. É uma sociedade que não sofreu as rupturas históricas, como a França, que ocorreram na Alemanha. Então, na Montanha Mágica, já, esta possibilidade de integração ela está descartada. Então, por isso que
muito provavelmente, não sei o que o Daniel, o Rogério pensam disso, que é uma questão importante. Muito provavelmente, o Hans Castorp, ele pereceu durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, é a subversão desta questão da entrada do jovem no mundo social. Só lembrando uma coisa, quando o Rogério falou do sexo, um romance muito importante nisso é o Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce. Ali as experiências também com a prostituição, elas são bastante drásticas. Foi bom você citar alguns exemplos já do século XX, porque nessa passagem aí do final do XIX para o XX, eu acho que tem um momento que poderia resumir, é uma generalização, mas algo como uma crise de identidade civilizacional da cultura ocidental que se exprime nos diversos movimentos vanguardistas, como o decadentismo e outros do gênero, né? Mas esse estado de espírito de uma certa desilusão, como que isso vai afetar os romances de formação? Como eles vão exprimir esse estado de crise, de inquietude? Daniel? Bom, acho que aqui, né, a gente pode pensar que o romance de formação, né, desde as origens, né, até as formas negativas do século XIX, né, ele preservou, de algum modo, um padrão, né, que se distingue por uma temporalidade específica também, né, que é uma temporalidade realista e psicológica, né, e que é uma forma específica de articular a realidade, né, e que poderia ser pensado da seguinte maneira: o indivíduo no centro, mas o homem, né, pensando assim, o gênero humano, né, em perspectiva. Quer dizer, a dimensão humana como parâmetro para uma perspectiva de representação narrativa, né, isso foi importante desde o início do século XVIII, e também no XIX, quer dizer, nisso que a gente poderia chamar de romance de formação clássico, né? Quer dizer, essas dimensões objetivas da realidade, elas devem compor de algum modo com a perspectiva humana, quer dizer, elas não devem exceder as dimensões humanas, tempo e espaço. Elas devem se equilibrar mais ou menos de acordo com as dimensões humanas, né? Mais ou menos isso que eu estou pensando, né? Ao mesmo tempo, a consciência individual, ela deve encarar a realidade como algo compreensível. Mesmo que os caminhos não estejam todos abertos, é preciso admitir a plausibilidade do mundo. E isso se organizou de alguma forma, quer dizer, durante esse período no 18 e do 19, né? Com todas as mudanças possíveis. Agora, na passagem do século XIX para o XX, e sobretudo na passagem da Primeira Guerra, essas coordenadas mudam. E mudam também os conceitos de realidade e indivíduo. E o entendimento artístico também, porque essas coisas vão sempre juntas. A realidade já não parece respeitar, nesse tempo, as dimensões humanas. O indivíduo já não se sente tão autônomo, né? Já não se sente livre, inclusive, para errar e aprender com o erro, ou então se resignar, não importa. E as artes começam a desconfiar da composição orgânica também, né? Que era um princípio estrutural lá nos anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, né? E se mantinha, de algum modo, nos seus sucessores do século XIX. Agora, chegando ao século XX, se a realidade e o indivíduo já não parecem estabelecer relações de continuidade entre si, as artes não devem falsear esse sentido. Quer dizer, não devem falsear nesse sentido uma organização fictícia do mundo. Elas devem pôr em questão a organização orgânica da obra como representação da realidade. Aqui são os próprios fundamentos do romance de formação que se tornam mais ou menos inviáveis. Os próprios motivos fundamentais, como disse o Marcos, de autonomia, de totalidade e de harmonia, já ficam dificultados. Ao contrário disso, a impressão dominante agora é de que o mundo é relativo, é fragmentário, é dissonante. É nesse quadro, mais ou menos, que se discute também a ideia de uma crise do romance. E essa crise do romance, como discussão histórica, ela tem uma incidência bem marcada na passagem da década de 1920 para a década de 30 na Alemanha, né? A gente pode falar disso também. Eu acho que seria interessante até se vocês puderem colocar alguns exemplos dessas mudanças, dessa transformação do cenário, dessa relativização das coordenadas, né? Quais seriam grandes expoentes no campo dos romances de formação que ilustrariam essas mudanças? Eu começaria por Virginia James Joyce, que o Marco já referiu, os grandes autores do modernismo, não é? O James Joyce, Virginia Woolf, para citar só dois exemplos, e depois do século XX dentro, e há também uma certa politização género romancístico. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Sinais de Fogo, em Portugal, de Jorge de Sena, em que a ação passa-se durante a Guerra Civil Espanhola e, obviamente, em todos estes romances, as decisões que os protagonistas ou as protagonistas tomam são ideológicas.
a questão de classe, a questão de género, a cosmovisão, quer da sociedade, quer de um herói que transgride e que vai contra essa construção. Portanto, são construtos e são narrativas políticas. E não é por acaso que durante o século XIX surgem denominações como Black Bildungsroman, ou seja, romance de formação, ou afro-romance de formação, Bildungsroman pós-colonial, colonial, Ghetto Bildungsroman, Bildungsroman autobiográfico, Bildungsroman e o sentimento de pertença, Bildungsroman como filosofia, e isto é muito... O Bildungsroman proletariado, ou seja, há essa preocupação do eu que cresce e que se dá a conhecer ao resto do mundo como é que cresceu com as suas especificidades sociais e muitas vezes com a falta de privilégios. E isso é muito interessante. Isso vai se acentuando cada vez mais no século XX e no século XXI. Marcos, você já citou A Montanha Mágica de Thomas Mann e talvez fosse interessante voltar a ele, porque me parece que é um romance exemplar no sentido de que ele está justamente nessa encruzilhada ou nessa transição entre o romance de formação clássico, digamos, e esses exemplos que o Rogério citou do romance ao longo do século XX até do romance de formação pós-moderno, que faz da Montanha Mágica também esse tão paradigmática nesse sentido. Marcelo, como disse o Ítalo Calvino, todos os grandes temas do século XX vêm da Montanha Mágica. Resumidamente, é um herói, no caso o jovem Hans Castorp, que você citou, que vai a um sanatório na Suíça e ali tem experiências amorosas, encontra ali alguns mentores, né, e passa 7 anos nesse sanatório. Esse é o itinerário dele, certo? Sim, ele tem a experiência amorosa com a Cláudia Chauchat, e, sobretudo, ele vivencia esses debates entre os dois mentores, desde Goethe, desde a Sociedade da Torre, também é outro ponto do romance de formação, a presença de mentores, de mestres. O Settembrini, representando o progresso, e o jesuíta comunista, o trotskista Van La Lettre, Nafta, que quer afogar o mundo em sangue e terror. E esse processo de formação pelo qual ele passa ao longo de 7 anos, culmina num subcapítulo no qual se encontra a quintessência não só da Montanha Mágica, como de todo o gênero romance de formação, que é o capítulo Neve, quando ele chega em extremis, na beira da morte, ele chega, ele tem um insight de que em virtude do amor e a bondade, ele não deve permitir à morte nenhum espaço sobre seus pensamentos. Agora, o Thomas Mann, o Daniel mencionou o procedimento literário típico, o mais característico de Thomas Mann, que é a ironia. Depois ele retira isso, ele relativiza, redimensiona. E todos esses 7 anos de aprendizagens tragicamente culminam no desastre, na festa universal da morte, como diz o Thomas Mann. Então, um ponto não está presente, eu gostaria de, indiretamente está presente na Montanha Mágica. Este ponto eu gostaria de somar aos vários temas levantados pelo Rogério em relação às modalidades do romance de formação. Será que a questão ecológica não vai ocupar posição do mais alto relevo, como já ocupa, por exemplo, nos romances de formação de Milton Ratum, no Brasil, no futuro romance de formação que vai surgir em Portugal, na Alemanha, no Brasil, em todos os lugares do mundo? Eu acho que esse é um ponto importante. Está presente no Grande Sertão Veredas. Ironicamente, também na Montanha Mágica, esse mundo das geleiras eternas, os glaciares, veja como Thomas Mann, infelizmente, se equivocou. Hoje a gente sabe que estão desaparecendo.
Nós podemos ler de uma perspectiva ecocrítica, também a montanha-margem. Certo, eu acho que esse é um apontamento muito pertinente, porque nós estamos nos aproximando do final do nosso tempo aqui, e o Rogério já levantou vários aspectos contemporâneos, né, da nossa época, a questão das minorias, das identidades. O Marcos agora falou da ecologia, do ambientalismo. Acho que o Rogério falou algo relacionado ao colonialismo. Enfim, são temas da nossa época. Vocês veem esses temas nos romances de formação contemporâneos, né? As questões que são prementes hoje, elas se refletem nesse gênero literário, já pensando em qual o presente, qual será o futuro desses romances de formação? Daniel? Acho difícil dizer algo assim, não me sinto seguro, né, em afirmar algo sobre o futuro do romance de formação, né, mas acho que ele deve, digamos, de algum modo, incorporar essas questões que se colocam urgentes, né, e cada vez mais urgentes, né, a questão ecológica, como colocou Marcos, e também outras questões, né, as questões também identitárias, por exemplo, né, que se discutem agora também. Acho que o romance de formação tem, digamos, uma forma que acolhe bem essas questões por articular, né, sempre essas dimensões, a do indivíduo e a do mundo social, né, que pressupõe essas questões, né. Quer dizer, muito embora a noção de indivíduo esteja assim completamente danificada, né, dificultada pelas próprias formas de vida, né, contrárias mesmo, né, ao desenvolvimento de uma personalidade individual, né, ela insiste na nossa sociedade como um valor, né, a noção de indivíduo, né. Então, acho que o romance de formação, nesse sentido, tem uma perspectiva crítica interessante para o futuro, né, se ele souber articular, digamos, os temas atuais com, digamos, o significado que esses temas adquirem individualmente. Até voltarmos a isso, queria colocar um parênteses. Nós não falamos de outras expressões artísticas sendo influenciadas pelo romance de formação, mas talvez, por exemplo, na poesia, mas sobretudo em outras artes narrativas, como o teatro ou o cinema. Vocês veem influências dos romances de formação sobre essas expressões artísticas e talvez vice-versa? Sobretudo no cinema e nas séries. Por exemplo, nós temos o Conto da Aia, ou da Handmaid's Tale, né, que é baseado numa distopia de Margaret Atwood, e vemos como é que as personagens são proibidas de crescer e de se desenvolver por uma ditadura como Gilead, né, e que adaptações é que as personagens fazem. Temos, por outro lado, séries como This Is Us, não sei como é que será traduzida no Brasil, uma série norte-americana que está ainda a ser exibida, onde é um Bildungsroman familiar, é toda a família que está em construção, pais, filhos em paralelo, várias, portanto, as séries televisivas e cinema vão buscar, como não poderia deixar de ser, muitas das suas temas ao Bildungsroman, ou seja, desenvolvem temas que são peritos do Bildungsroman, também a questão do pós-humano, não é? Como é que o ser humano se desenvolve ou atrofia mediante as tecnologias, da internet aos robôs, aos sexbots, portanto, o impacto que a tecnologia tem na Bildung do ser humano. Isso é muito interessante, e as séries televisivas, se calhar até cada vez mais do que a literatura, porque as pessoas cada vez se calhar leem menos e veem mais séries, é o imediato, levantam todas essas questões que já estão com outros temas, porque tal como o romance em geral, o Bildungsroman não desapareceu, foi-se readaptando, foi mudando os seus temas e as suas estratégias, mas a preocupação principal com a Bildung está lá desde sempre. Ótimo, temos pouquíssimos minutos para uma rodada final. Se vocês quiserem, vou colocar algumas cartas na mesa, falar sobre a importância desse gênero para a história da literatura, ou para a história universal da cultura, ou então, de novo, o romance de formação na contemporaneidade, ou então perspectivas para o futuro do romance de formação. Enfim, então as cartas aí, se vocês gostarem dessas, ou outras que quiserem tirar aí da manga. Marcos? Marcelo, o conceito de formação, de Bildung,
é uma categoria antropológica de fundamental importância. Formação, desenvolvimento, aperfeiçoamento, educação, etc, etc, etc. Portanto, ele tem uma plasticidade e tem uma amplitude extraordinárias. Desse modo, a formação, ela é muito importante não apenas para o gênero romance, o Bildungsroman, mas também para essas diversas modalidades artísticas que você mencionou na pergunta, a qual o Rogério respondeu, falando das séries televisivas, da poesia, do teatro, dos cartoons, dos mangás, etc, etc. Então, eu acho que o conceito de formação ocupa uma posição e vai ocupar ainda, mesmo que você seja um inimigo do conceito de gênero, como um Benedetto Croce na Itália, mas ele vai efetivamente ocupar uma posição fulcral, não só no romance, mas também nessas modalidades, inclusive, eventualmente, modalidades que ainda virão. Daniel Bonomo. Perfeito, acho que essa possibilidade, né, de trabalhar com o conceito de formação de diversas formas, né, atualiza, né, o romance de formação e atualiza também os sentidos previstos nesse romance de formação original e que se desdobrou, né, nas formas do 19 e do 20. Quer dizer, acho que esses sentidos todos estão aí, né, e o principal deles é pensar como uma pessoa, né, um indivíduo, né, adquire alguma coisa, né, no contato com a sociedade, né? Quer dizer, não ver o romance de formação exatamente como uma forma preocupada simplesmente com o indivíduo, né, mas com essa relação do indivíduo com valores que são coletivos, né, e que o integram num espaço público, né, de atuação. Quer dizer, nesse sentido, acho que vale a pena a gente pensar sempre nas atualizações do sentido de romance de formação e o que essa forma tem a oferecer, né, ainda hoje. Rogério Puga. Eu acabaria com uma expressão do próprio Goethe, que nos fala do arquivo secreto das experiências e a aprendizagem através da experiência. Portanto, o Bildungsroman é isso mesmo, nas palavras de Goethe, o arquivo secreto das experiências, e remeteria para romances sobre refugiados. Durante esta crise atual de direitos humanos, dar voz fragmentada e a impossibilidade de crescer. Portanto, muitos desses romances sobre refugiados acentuam o facto de lhes ser negada uma construção do próprio eu, porque têm que perder tudo o que têm e vestir uma nova pele, uma nova máscara, não é? E, por outro lado, falar desta fragmentação da existência, da nossa existência na contemporaneidade e de romances de Bildungsroman alegóricos ou metafóricos, como A Vida de Pi, não é? Que nós vemos como uma fantasia, o filme todo, ou o romance todo, e depois nos apercebemos que afinal o filme não é sobre animais, é sobre animais, mas é animais com razão, muitas vezes não a têm e não a usam, e daí também a utilidade de romances de formação alegóricos como e filmes. A Vida de Pi, que eu aconselho os nossos ouvintes ou a ler ou a ver online. Ok, nós esperamos que esse nosso programa tenha ajudado e ajude o ouvinte na construção do seu eu. Por hoje é só. Eu agradeço Marcos Mazzari, Rogério Puga, Daniel Bonomo. Agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.